E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E hoje eu conversei com a Kelly, a enfermeira Kelly. Ela tem um canal no YouTube e nós falamos sobre suicídio em profissionais de enfermagem. E resolvemos agora falar como reduzir o estresse no seu trabalho de enfermagem. Se você é enfermeira e quer ter um trabalho mais agradável, o que dá para fazer? Então, Kelly, primeiro conta para mim o que você acha que é mais estressante na profissão de enfermeiro. Mais estressante é aquela complexidade de vida, morte, você lidar com a finitude, com a expectativa que muitas das vezes ela não é atingida, então aquelas frustrações que a gente tem. E a demanda de você acaba tendo uma carga horária muito excessiva, passa do horário da alimentação, o sono que tem que estar sempre atrasado, então isso acaba causando um estresse muito grande e a gente não se percebe. De repente você vai vendo que está muito assim, nervoso, ansioso, e quem vai pontuar isso é a família. Por que você está desse jeito? Por que você está estressado? Começa a arrastar para o ambiente familiar uma coisa que é do trabalho. Por que você está dando patada em todo mundo e você não se percebe? Enquanto o outro pontua e você para pensar, gente, peraí, eu realmente estou precisando de ajuda, eu tenho que desacelerar um pouco. Entendi. E tem outros fatores também que estão relacionados, eu gostei desses pontos que você levantou. Eu estava lembrando também a questão do estresse de você ter que comunicar entre a equipe de enfermagem, que eu vejo como uma fonte de estresse, porque existe aquela tensão entre a questão dos plantões, quem vai pegar cada plantão, a coordenação ali com a pessoa que está sendo coordenada. Então, esse tipo de tensão que existe. Existe a tensão também entre classes em relação à enfermagem e os médicos. Sim. Então, a tensão, assim, quando que eu devo levar algo para a atenção do médico e sem uma preocupação em não parecer que está faltando conhecimento ou que está, de alguma forma, sendo que a abertura do médico às vezes não é muito boa. Então, você tem aquele estresse também de comunicação entre os dois profissionais. Isso acontece? Sim, acontece sim. Há um querer de tentar resolver, ser resolutivo em tudo e não assumir que algumas coisas não é da minha alçada, é da alçada do outro, e também assumir que às vezes ninguém vai ter o controle daquela situação. Que existem coisas incontroláveis. Sim, com certeza. Tem a questão até da vida do paciente paliativo, que vai atingir um limite que não tem mais o que fazer, infelizmente. E a gente acaba se frustrando com isso também. Legal. Então nós pensamos eu pensei em 3 formas que um enfermeiro pode reduzir o estresse no trabalho. E o primeiro é o cuidado com o sono. Então, uma das coisas que é mais disruptiva no trabalho da enfermagem é a questão do sono, já que existem os turnos noturnos para uma grande parte dessa população. E às vezes a pessoa, como ela faz um turno, às vezes ela dorme parcialmente, algum pedaço do turno, e aí ela chega em casa e acredita que ela não precisa mais dormir naquele período. E nós temos muitos estudos mostrando um aumento da chance de depressão, de enzima inflamatória, uma piora do funcionamento cerebral, um aumento da ansiedade, do risco de suicídio e até uma diminuição do tempo de vida ligada aos turnos noturnos. Existe essa dificuldade, assim, quando a pessoa começa a fazer muitos turnos noturnos e ela tem muita dificuldade com isso, Kelly? Sim, ela acaba ficando mais estressada e o que é contraditório é que ela fala que ela se acostumou com o turno noturno, mas você vê o comportamento vai ficando, ou ela vai ficando mais estressada, ou ela vai ficando mais até deprimida também. Existe uma desconexão entre o que a pessoa acredita que é ter acostumado e o que realmente aconteceu, que na verdade já é sintoma. Ela acredita estar acostumada e que aquilo não a afeta, mas é muito sutil, então ela começa a ficar mais irritada. Então o cuidado com o sono... Ganho de peso, a gente nota ganho de peso, e também a pessoa passa a falar que ela precisa cada vez menos de sono, eu não preciso dormir tanto. Exatamente. Eu não sei o que acontece que ela Nós temos estudos mostrando o que faz com você, ao não dormir 8 horas, você começa fatores metabólicos, inflamatórios e epigenéticos que aumentam o ganho de peso, inclusive com a liberação de cortisol, que é um dos fatores relacionados, mas tem muitos outros. Então, assim, cuidado com o sono é uma das primeiras coisas. Se você tiver turnos noturnos, ou se você, mesmo que não tiver turno durante o dia, a questão do tempo de sono vai ser fundamental para a recuperação cerebral. É um dos principais fatores. Então, tomar cuidado com dobrar plantão, com pegar coisas emendadas, porque realmente é um dos prejuízos que podem acontecer. A segunda coisa é você ter técnicas efetivas de você se acalmar e se relaxar durante o plantão. E aí eu separo 2 técnicas que são muito efetivas, que é o relaxamento muscular progressivo e técnicas respiratórias. Se você fizer durante alguns minutos no meio do seu plantão alguma dessas técnicas, você vai gastar aí 3, 5 minutos, você pode ter uma diminuição importante do seu estresse. Individual ou coletivo? Individual. Você pode fazer, se a equipe quiser de maneira coletiva, seria fantástico, mas eu acho difícil. Então você pode buscar o seu cantinho e fazer essas técnicas sozinha, sem que isso te atrapalhe no seu dia a dia de maneira alguma.
O relaxamento muscular progressivo, ele é uma técnica que você vai contrair cada agrupamento muscular, segurar sua respiração por 5 segundos e depois soltar o músculo e a respiração ao mesmo tempo. Então você contrai a panturrilha, prende a respiração, solta junto com a panturrilha. Quadríceps, abdômen, braço, ombro, todos os grupamentos, trapézio, musculatura do rosto. Então, em 2 minutos, contrai, segura 5 segundos junto com a respiração prendida, prende a respiração e depois você relaxa os dois ao mesmo tempo. Essa técnica foi desenvolvida na década de 70 e ela comprovadamente diminui seu estresse corporal e também a sensação de ansiedade. E nós temos também técnicas de respiração, que, por exemplo, uma das que eu mais gosto, que eu acho muito prática, é a respiração 4x8. Como é que funciona? Você puxa o ar durante 4 segundos e você solta o ar durante 8 segundos, fazendo o barulho que em inglês eles chamam de whoosh, né? Que é aquele... Ah, tá. Entendi. Então puxa contando 4, solta contando 8, sem prender a respiração. Também 5 minutinhos poderia fazer isso. Se você fizer por pelo menos 2 minutos, já tem resposta. Okay. Então, com essa respiração, você passa a sua respiração de normal, que é 10 a 12 por minuto, você vai passá-la para 5. Então, você vai deixá-la bem mais devagar. Isso vai fazer uma reação vagal e um relaxamento depois de 2 a 3 minutos fazendo. Então, são técnicas efetivas, rápidas. Eu vou aproveitar e postar um link aqui para quem quiser saber essa técnica no detalhe. Eu vou explicar essa técnica e a pessoa pode aprender para fazer no seu trabalho. Então, essa seria a segunda dica. Muito bom. A terceira coisa seria a gente tomar cuidado com os relacionamentos fora do nosso ambiente de trabalho. Então, nós temos também evidência muito forte, Kelly, que como a gente está com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com as pessoas fora do trabalho, muda muito o impacto que o trabalho tem para nós. Então, o cuidado nesse caso seria com um investimento no seu relacionamento. Para isso, existe um tipo de conversa que chama a conversa de redução do estresse do casal, Stress Reduced Conversation, em inglês, que é uma técnica do Gottman, que acontece no final do dia. Essa é uma técnica em que o profissional ele vai ter um momento de falar com o parceiro sobre as coisas do dia, sem se sentir julgado, se sentindo acolhido. E aí tem umas regras em relação a isso, para a pessoa conseguir escutar, sem querer intervir, sem querer resolver. Você fala mais disso no seu canal aqui? Isso, aí eu vou deixar também um link para quem quiser saber isso no detalhe. Como que funciona o Stress Reduced Conversation. Porque a ideia precisa ser você se sentir acolhido pelo outro. Então, o seu parceiro ou parceira tem que saber que aquele é um momento de vocês. Isso geralmente é algo diário que a gente faz em casal. E a sensação é que você realmente conseguiu relaxar, se sentiu acolhido pelo outro. Então, ao invés de não falar sobre os problemas, às vezes dava aquela vontade assim, ao invés de falar, mas não quero nem falar, aquilo foi difícil, mexi com morte, não quero nem falar nisso que eu vou reviver. Mas os estudos mostram que quando a gente fala, quando a gente comunica, principalmente com a pessoa que a gente ama, o estresse reduz bastante. Você se preocupa com como o outro vai ver aquilo, o que o outro vai falar, até uma forma de preconceito, alguma coisa assim. Se você, vamos supor, você começa a falar comigo sobre uma determinada coisa que aconteceu hoje. Eu cheguei lá, eu chamei o médico demorou 10 minutos para ir. E eu falo assim, às vezes ele estava ocupado. Ou seja, eu já bloqueei a comunicação. Eu já resolvi o problema para você. Eu ouvi de forma acolhedora. E você não, exatamente, você precisa ouvir de forma acolhedora e realmente se colocar no lado do outro naquele negócio e a pessoa sentir que você está junto com ela. Então esse tipo de conversa, quando realizado de forma regular, é uma das formas de reduzir bastante o estresse, não só no ambiente de trabalho, mas em qualquer momento. Aquela ideia antiga de que chegou no trabalho, deixa todos os problemas de casa para fora, isso é um mito, né, Rodrigo? Não dá pra gente ser assim. A gente não consegue separar, porque acaba que você vai vivendo uma vida separada do seu companheiro, da sua companheira. O que é deixar problema de fora? Você não comunicar nada para ele, você vai ter 2 vidas separadas que o outro não sabe. Então eu prefiro pensar que a gente traz as coisas para carregar junto, que fica muito mais leve, mas é lógico, você não precisa ficar 2 horas falando todos os dias sobre cada detalhe dos problemas. Você precisa saber comunicar qual foi a dificuldade e o outro comunicar que está te escutando e que está do teu lado. Então isso é o mais importante. Fica mais leve. Exatamente. Bom, se você gostou dessa conversa que eu tive com a Kelly, ela tem um canal para profissionais de enfermagem. Então conhece o canal, vou deixar os links abaixo. Muito obrigado por ter participado. E Kelly, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Grande abraço, até mais.